Deus. Vamos então para a palavra, encerrando essa série, quero trazer à memória o que me dá esperança. E hoje nós temos um desafio bastante interessante, porque o Espírito Santo tem dessas coisas, e ele me disse essa semana que ele gostaria que a gente falasse sobre quero trazer à memória uma nova memória. Para isso, nós vamos usar o texto que inspirou essa série, e nós não pregamos nenhuma vez nele esse mês, de propósito. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas dos versículos de número 18 ao versículo 20. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, do 18 ao 20, diz assim: Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Vamos orar mais uma vez, feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Pai, aqui está a tua palavra, cumpra em nós o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe a este momento para ouvi-la, e que ela seja cura para a nossa vida e glória para o teu nome. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Eu estava assistindo uma entrevista de uma das maiores autoridades em neurociência do Brasil, e é reconhecido, inclusive, como uma das grandes autoridades no mundo, o Dr. Ivan Izquierdo. E ele deu uma longa entrevista sobre a memória, formidável. Você pode assistir. É uma entrevista antiga, de 2011. Quem fez a entrevista foi, na época, o Dr. Drauzio Varela, para o seu site pessoal. E é uma entrevista riquíssima de detalhes. Mas nessa entrevista, o Dr. Ivan trouxe algumas informações que eu acredito serem relevantes para a gente poder começar esta reflexão dessa noite. O Dr. Ivan disse que a memória é a forma como o cérebro adquire e armazena informações. É a maneira em que o cérebro adquire e armazena informações. Mas ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse que a memória é uma das mais complexas funções de um organismo humano. Se você pudesse pensar na complexidade da composição do indivíduo, do ser humano, uma das funções mais complexas, mais difíceis, em meio a toda essa maravilha que Deus fez, né, é a memória. A memória, segundo o Izquierdo, é desenvolvida, eu achei muito interessante ele dizer isso, me ajudou bastante a encontrar um caminho. Ela é constituída através de alguns princípios. O primeiro é a aquisição da informação. Você tem uma informação, então você adquire aquela informação. Depois é a formação da informação. Você adquire e aí você dá uma forma, você dá um conteúdo para aquela informação que você adquiriu. Você está comigo? Amém? Amém aí em casa? Depois que você adquire, depois que você formata, você então começa a conservar essa informação. Então, eu adquiro, formato e guardo, conservo. E esse é um processo que a gente chama de desenvolver memória. Mas aí, ao longo da entrevista, eu achei muito interessante que ele usou uma outra palavra que vai nos ajudar muito nessa noite. Vai nos ajudar muito. E a outra palavra que ele usou, além de aquisição, além de formação, além de conservação, foi evocação. Repita comigo essa palavra, evocação. Diga. E a palavra evocação vem do verbo evocar, que significa resgatar. E ele disse que é possível.
na construção da memória, você evocar informações do passado, adquirir informações do passado, que você tinha um padrão, você traz de volta para a sua memória como uma informação viva, e você dá uma nova formatação para essa informação. Você dá um novo conceito, você dá uma nova forma, uma nova interpretação para uma memória antiga. Então, a memória é viva e por isso que ela é complexa. Porque ela não foi adquirida lá no passado e ficou assim para sempre. Ela pode ser reinterpretada, ela pode ser, sim, reinterpretada. E aí eu trago e dou uma nova informação para ela. Para tentar ilustrar isso para você não ficar assim muito nesse mundo da informação, eu vou falar um pouco de uma história real, de uma crise que aconteceu na vida de um casal que se casou no dia, se não me engano, 15 de novembro, mais ou menos, 18 de novembro de 1993, um casal de americanos, que depois de 10 meses de casados, eles decidiram fazer uma viagem de carro. E quando eles saíram em viagem de carro, o carro deles foi pego numa via, num cruzamento, por um caminhão que cruzou aquela via de uma forma irregular. E quando esse caminhão cruzou e bateu no carro, ele bateu exatamente no lado do passageiro, que era onde estava a esposa, uma jovem de 27 anos de idade e com 10 meses de casada. Esse acidente gerou um problema grave nessa moça e ela ficou em coma durante muito tempo. E quando ela voltou, ninguém sabia como ia ser, porque havia uma dúvida de como ela reagiria, já que a lesão no cérebro tinha sido bastante importante. E foi muito interessante que quando essa moça voltou do coma, e ela voltou, a única sequela que ela teve foi na memória. E é muito interessante porque ela se lembrava de tudo, menos de uma pessoa, do marido. Se lembrava de tudo, menos de uma pessoa, do marido. E esse marido, então, se viu numa situação muito complexa, muito difícil, de querer mostrar para ela que ele, de fato, era o seu marido. E aí, o pior, ela tinha uma memória antiga de um ex-noivo. E quando ela volta dessa... Não é história, assim, hollywoodiana, não. Virou, tá? Mas isso é uma história real. Ela volta apaixonada pelo noivo, lá de trás. Mas esse marido, amando essa mulher de uma forma tão profunda, vai contra tudo e contra todos, para construir nela uma nova memória. E ele trabalha, e ele conta o testemunho dele, é linda a história dessa família, se tornou um livro, e depois um filme que você pode assistir, se você já pegou aqui, já sabe que filme eu estou falando, é um filme que se chama Para Sempre, é um filme ótimo para você assistir, e ele então foi trabalhando para que uma nova memória fosse constituída, para que ela pudesse adquirir novas informações. E até hoje, eles tiveram 2 filhos, ela não se lembra do dia do casamento dela, do primeiro casamento, não se lembra como ela se apaixonou pelo marido, e simplesmente isso ficou apagado na sua memória por causa daquele acidente. Mas o amor, a dedicação, o compromisso daquele homem que um dia disse: estarei com você na saúde e na doença. Estarei com você independentemente de qualquer circunstância. E imaginaria ele algum dia que essa mulher poderia apagá-lo da sua memória? Jamais. Mas decidido, ele ficou firme e conseguiu reconquistar a sua amada. Mas sabe o que ele fez? Ele não quis lembrá-la das coisas do passado, porque não ia fazer nenhum sentido. Ele tentou construir um novo presente, para construir uma nova memória. E nesse novo presente, nessa nova memória, essa mulher se apaixona pela segunda vez por ele. Não é linda essa história? Essa história me chama muito a atenção, porque eu lembro muito da palavra de Deus. E
A palavra de Deus me ensina que é possível, sim, construir uma nova memória. A palavra de Deus me ensina que o meu Deus é especialista em fazer coisas novas. Que o nosso Deus é o Deus que cria novas lembranças no nosso coração. E isso é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que está aqui, para você que está em casa. Se eu te pedir agora, para você trazer à sua memória uma informação do passado, do seu passado, ou se você tentar se lembrar de uma memória do seu passado, o que vem à sua mente? O que o seu passado traz à sua memória, traz a você hoje? Quando você pensa no seu passado, você o materializa a uma pessoa, você o materializa a uma circunstância, você traz à sua memória algo que alguém te fez, traz à memória uma crise profunda pela qual você passou, uma traição de alguém muito querido, porque quem trai é o amigo, tá certo? A traição sempre vem do lugar inesperado. E por isso que ela machuca tanto e por isso que ela dói tanto. Uma agressão física, uma agressão intelectual, o que tem a sua memória? Uma quebra de um relacionamento, uma quebra de confiança. Eu posso te dizer, se você for diferente de mim, eu não sei, mas há coisas no nosso passado que não nos traz esperança. Pelo contrário, se a gente for trazer à memória algumas coisas do nosso passado, a gente tem vontade de abandonar a esperança. Quantas vezes eu já ouvi, dentro do gabinete pastoral, durante tantos anos já de ministério, alguém dizer assim: eu não vou conseguir confiar no ser humano de novo, pastor. Como eu vou confiar no ser humano? Como eu vou confiar em alguém se essa pessoa a quem eu dediquei a minha vida, eu dediquei as minhas melhores virtudes, eu dediquei os meus melhores recursos, me traiu? Como eu vou confiar em alguém? Como eu já ouvi, pastor, eu não acredito mais que tem algo bom lá na frente. Porque eu já ouvi isso muitas vezes, já ouvi essa palavra de esperança, já ouvi esse negócio de promessa, mas comigo não funcionou. Comigo não deu certo. Comigo a coisa não foi do jeito que se fala, foi diferente. E nessa semana eu tive essa experiência de ouvir isso novamente. E aí o Espírito Santo ministrou o meu coração de uma forma muito profunda, muito profunda, muito profunda. Eu estava indo para casa, precisei parar o carro para poder conversar com o Espírito Santo, sabe? Precisei encostar e precisei ouvir. E eu precisei, inclusive, escrever, porque eu não posso esquecer isso nunca mais. E aí o Espírito Santo me falou algo muito forte. Ele disse assim: se a memória do seu passado te traz dor, se a memória do teu passado você não consegue esquecer e continua viva essa dor dentro de você, o Espírito Santo disse assim para mim: eu vou construir uma nova memória em você. Mas aí agora você se segura, porque o mais bonito é isso. Segura aí, pastor Valdemar. Essa aqui foi demais. Ele disse assim: eu vou construir uma memória nova, tão abençoada, tão maravilhosamente cercada pela minha presença, que você não terá mais interesse em querer lembrar das dores do teu passado. E aí a coisa foi esquentando. Eu falei: oh, glória, aleluia. Mas aí ele disse mais. Eita glória, ele disse assim: eu vou construir um novo presente tão lindo, que este será no futuro o único passado que a sua mente vai querer trazer à sua memória. Eu vou dizer de novo.
Eu vou construir um presente tão lindo, tão maravilhosamente cercado da minha presença e da minha fidelidade, que no futuro, este será o único passado que você vai querer trazer para a sua mente. Posso ouvir um glória a Deus? Eita, glória! Isso é o Espírito Santo, irmãos. É isso que o Espírito Santo é capaz de fazer. Ele pode aplacar uma dor de um passado e construir um novo passado a partir de um novo presente. Aleluia! E aí Jeremias se encaixa nisso como uma luva. Como esse homem se encaixa nisso? O profeta Jeremias recebe da parte de Deus uma missão extremamente difícil, muito difícil. Ele tem que tentar conduzir o povo de Deus de volta à sua presença, porque o povo desobedeceu, se rebelou contra Deus, e tenta, de uma certa forma, conduzir o povo à presença de Deus para tentar evitar quase que o inevitável, que era o exílio babilônico, que foi uma das formas de Deus revelar o seu juízo sobre o povo rebelde. Deus levanta então Jeremias para ir falar com gente importante. Jeremias vai nos bastidores do poder da sua época. Jeremias vai aos palácios e fala com os reis, com os príncipes, com as pessoas de alto escalão da sociedade. Jeremias vai aos lugares, os templos, vamos dizer assim, as instituições religiosas, e fala com as pessoas dos maiores escalões dentro da sua época. Mas Deus diz para ele, você vai até essas pessoas e só tem uma palavra que você vai dizer. Eu vou destruir tudo que eles estão construindo, porque tudo que eles estão construindo é contra a minha vontade. Vai haver juízo, vai haver peso, vai haver dor. E aí, você vai concordar comigo que esse não é um tipo de mensagem que as pessoas gostam de ouvir, concorda? Então, porque ele fez isso, ele enfrentou um grande número de pessoas que rejeitaram a sua mensagem e que rejeitaram a ele próprio. Ele foi muito rejeitado por as coisas que Deus mandara ele falar. E Jeremias, então, vai contra as pessoas que queriam ter uma vida alienada de Deus. E ele, então, precisa fazer a vontade de Deus. E quem estuda a história de Jeremias sabe que ele era uma pessoa muito exigente consigo mesmo. Jeremias era um homem sensível. Jeremias era um homem que queria fazer a vontade de Deus. Ele tinha um espírito de autocrítica muito elevado. E isso fez com que ele sofresse ainda mais. E ele sofreu. As pessoas da sua própria casa o rejeitaram. Seus amigos o rejeitaram. As pessoas disseram coisas para ele que não são boas de se ouvir. As pessoas fizeram coisas para ele que não são boas de se receber. Jeremias se vê sozinho, Jeremias se vê numa crise de rejeição muito forte. É por isso que as pessoas se referem a Jeremias, inclusive porque nós vemos no livro do profeta Jeremias, ele falando sobre isso, como o profeta chorão. Porque ele chora, ele é muito rejeitado. As pessoas que ele queria ajudar repelem a ele sofre muito. Ele sofre muito. Quer ver só? Capítulo 8 do livro de Jeremias, quem tiver lá me ajuda rapidamente, versículo 21, só para você ver esse fundamento do Jeremias chorão. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito, e o meu pavor se apodera de mim. Agora o capítulo 9, versículo 1, de novo ele vai falar, porque ele chora. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Porque ele não queria que isso acontecesse. Obviamente que ele não queria que as pessoas estivessem debaixo desse juízo, porque ele queria que o povo se arrependesse, e a gente sabe que o salário do pecado é o quê, queridos? É a morte. Não adianta
pecado cobra um preço alto, ele te dá um prazer momentâneo, mas a fatura é alta. O preço é caro. E aí esse homem vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai ficando angustiado, e ele vai se sentindo só. Dizem as pessoas que falam sobre Jeremias que ele pregava para pessoas que tinham os ouvidos surdos para a voz de Deus. Por mais que ele falasse, os ouvidos das pessoas que estavam convivendo com ele naquela geração estavam surdos para ouvir a voz de Deus. E embora Deus então já tivesse cuidado de Jeremias, palavras lindas sobre o seu ministério, o seu chamado, embora Deus tivesse caminhado com ele em alguns momentos de dor, ele não dá conta. Ele não dá conta e aí ele se vê embebido de uma memória de lembranças que o machucam. E aí vem o livro de Lamentações, de Jeremias. Já o nome já diz, Lamentações. De um profeta que está machucado, que está ferido, que se sentiu rejeitado, traído, que ouviu palavras duras, que sofreu agressão física, mental, de um homem que foi julgado pelos outros, de um homem que foi servido à mesa, no banquete de outras pessoas. Um homem que foi muito ultrajado. Então ele tem uma memória, quando ele olha para aquelas pessoas, quando ele olha para aquele dia que ele foi tentar falar para a pessoa, olha, se arrependa, Deus vai destruir, você pode evitar isso da tua vida, e a pessoa o maltrata. Quando ele foi tentar mostrar um gesto de amor e alguém o rejeitou, quando ele foi com a melhor intenção e alguém então não entendeu a sua melhor intenção e fez um pouco caso dele, então ele está machucado. Está machucado e as suas memórias estão machucadas. E aí vem o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, e eu quero te mostrar o quanto ele está machucado. Eu vou ler trechos de vários versículos do capítulo 3, desde o versículo 1, para a gente poder construir como está a memória de Jeremias, como ele está ferido com as suas lembranças. Por exemplo, no versículo 1 do capítulo 3, ele vai dizer assim: eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da tua ira. No versículo de número 2, ele diz: o Senhor me fez andar na escuridão. No versículo de número 7, ele diz que Deus o amarrou, o atou a correntes. Ele viu a aflição, ele está andando na escuridão e ele se sente como acorrentado, porque assim, pessoas que têm dor na sua memória, pessoas que têm raízes de amargura, de ressentimento por uma atitude de outro lá atrás, essas pessoas ficam acorrentadas. Ele diz: eu estou atado a pesadas correntes. Versículo de número 8, ele diz assim: olha Deus, eu grito por socorro, e o Senhor rejeita a minha oração. O Senhor está indiferente. Versículo 9, ele diz que Deus fez tortuosas as suas sendas. Sendas é o caminho, a sua jornada, as suas pisadas. O Senhor fez tortuosas, difíceis, complexas, doloridas. Aí no versículo 14, ele vai dizer algo que deixa isso mais claro ainda. Ele diz assim: por causa de tudo isso, eu me tornei motivo de chacota. Os outros ficaram tirando sarro da minha cara. Os outros ficaram rindo de mim. Fui objeto de riso das pessoas. Como é ruim lembrar de um momento em que alguém riu da gente. Terrível. Quando alguém riu e te ofendeu, e te feriu, te sentiu humilhado. No versículo de número 15, ele diz: Senhor, eu senti isso na minha boca. Era como se eu estivesse comendo ervas amargas. Eu senti o gosto amargo de tudo isso. Ah, memórias amargas, memórias difíceis. Versículo 16.
Ele diz: o Senhor quebrou meus dentes. Vocês já riam de mim por tanta coisa, imagina se eu fosse dar uma risada. Quebrou meus dentes, eu estava sem dentes. Versículo de número 17, ele diz: o Senhor tirou a minha paz. Essas memórias, essas lembranças tiraram a minha paz. E aí, se Jeremias pudesse fazer uma pergunta, eu coloquei aí essa pergunta dentro desse texto, e ele pudesse assim dizer: como é que eu estou? Como é que eu estou? Aí o versículo 18 responde como é que ele está. Jeremias diz assim: o meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava no Senhor. Como ele conjuga o verbo esperar? No passado. Meu esplendor já se foi, como tudo que eu esperava do Senhor. Eu já esperei do Senhor. Mas diante de tantas memórias ruins, de tantas situações complicadas, de tantas dores, de tantas lágrimas, de tanta vergonha, de tanta humilhação, meu esplendor já se foi. Meu vigor já se foi. E aí o versículo 19, ele enumera, ele elenca como isso afeta a vida dele. Ele diz assim: sabe do que eu me lembro? Quando isso vem na minha memória, sabe o que está na minha memória? A minha aflição. Sabe o que está na minha memória? Um determinado tipo de delírio. Sabe o que está na minha memória? A minha amargura. Sabe o que está na minha memória? O meu pesar. E aí o versículo 20 é um retrato de quem nós somos muitas vezes. Ele diz assim: eu me lembro bem. Ele não diz só eu me lembro, mas eu me lembro bem. Sabe como tem gente quando pensa na sua dor, na sua aflição, no seu passado, em alguma traição, em alguma coisa que aconteceu, alguma humilhação? A gente faz questão de lembrar, mas a gente gosta de lembrar bem. A gente se apega aos detalhes. E muitos que não curaram as suas memórias replicam e falam e dizem e choram e lamentam e se angustiam dos detalhes. Eu me lembro bem, eu me lembro com detalhes. E aí ele diz: e a minha alma então desfalece dentro de mim. Você sabe o que eu entendi lendo esse texto? Eu entendi que Jeremias estava dizendo o seguinte: sabe, Deus, quando eu olho para o meu passado, diante de tudo que passou na minha vida, tudo que eu vivi, as pessoas com quem eu me relacionei, as coisas que eu disse, os projetos que eu empreendi, a impressão que eu tenho é que houve um momento que o Senhor se ausentou de mim. Houve um momento da minha jornada que parece que o Senhor simplesmente se ausentou de mim. E quantas pessoas não se sentem assim? Quantas pessoas, quando lembram de um casamento, por exemplo, que acabou, começou um projeto de família, com sonhos, dedicado, amando, e de repente o casamento acabou. Quantas memórias ruins, talvez, que ficaram para trás? Quantas memórias ruins de filhos, talvez, que brigaram com seus pais, se rebelaram contra os seus pais e se afastaram, se entregaram ao mundo de drogas, foram viver uma vida longe da presença de Deus. Quantos pais que talvez se lembram, às vezes, que tentaram ajudar esses filhos, trouxeram para a igreja, falaram da palavra de Deus e hoje esses filhos estão vivendo uma vida... Dói. Quando a gente lembra de um amigo, como eu disse no início, né? Um amigo de verdade, aquela pessoa que estava com a gente, que a gente abriu o coração, aquela pessoa abriu o coração com a gente, companheiro de jornadas, e de repente aquela pessoa nos traiu. Como dói uma traição de um amigo. Aqueles que um dia tentaram empreender um negócio, cheio de sonhos, investiram dinheiro, investiram suas energias, comprometeram uma série de coisas e de repente os seus negócios faliram.
ou aquela pessoa que perdeu alguém que tanto amava por uma enfermidade que veio de uma forma tão violenta, tão dura, e levou aquela pessoa. Eu até me lembro daquela pessoa, mas a memória que eu tenho é a memória de quando ela foi tirada de mim, quando ela ficou doente. Como essas memórias nos fazem sofrer, como essas memórias doem. Será que há alguém aqui, você que me assiste, que já se enquadrou em algum tipo de exemplo que eu dei aqui? Mas tem uma coisa que eu quero trazer para você, já que eu quero trazer à memória uma nova memória. Nós não morremos, nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, nós estamos vivos. E se nós estamos vivos, a vida não acabou. E nenhuma sentença ainda foi decretada sobre nenhum de nós. Deus ainda continua no trono. E Ele pode revelar a sua glória. E aí vem o versículo 21, que nós não lemos, mas é o mais conhecido. E aí ele vai dizer, todavia, conjunção coordenativa na língua portuguesa. Ele vai coordenar tudo que ele está sofrendo, tudo que ele está falando. E ele diz assim, todavia, apesar de tudo, no entanto, porém, há coisas na minha vida, ele vai dizer, que apesar das minhas dores mais profundas, dos meus traumas, os meus traumas mais profundos, das minhas humilhações mais profundas, da violência, a violência mais intensa, da rejeição, a rejeição mais difícil. Há coisas, todavia, porém, contudo, há coisas que eu quero trazer à memória. Porque existe no meio destas coisas informações que me dão esperança. Existe no meio desse turbilhão de dor das minhas memórias e da minha vida, informações, experiências, situações, insights que geram esperança. E aqui está a porta para se construir uma nova memória. Não vai ser um sermão de 3 pontos. Eu vou ficar conversando com você ainda sobre esse capítulo. Aqui está a porta. E quando a porta se abre para você construir uma nova memória, diante de tantas feridas, marcas e mágoas e coisas que você traz do seu passado, que te aprisionam, te impedem de voar mais alto, te acorrentam no chão, te inibem, te intimidam, te inferiorizam, roubam a sua autoestima. Aqui está a porta. Há coisas no passado que, ainda que seja de dor, tem informações lá que me dão esperança. Versículo 22. Qual é a primeira informação que Jeremias quer usar para construir uma nova memória? Ele vai dizer que o amor de Deus nos preserva. Graças a Deus que nós não somos consumidos. Se você está ouvindo essa mensagem, aqui e aí, e se lembrou da pior dor que vem à sua memória, eu quero dizer uma coisa. Você foi preservado, e glória a Deus por isso. E se Deus o preservou, e se Deus a tem preservado, você ainda pode construir uma nova memória, apesar das memórias machucadas, doloridas e feridas do seu passado. Graças a Deus que nós não fomos consumidos. E aí ele diz, porque as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Sabe qual é o grande, lindo e maravilhoso princípio da misericórdia? O grande, lindo, maravilhoso princípio da misericórdia é quando você está para ser destruído por algo que você fez voluntariamente, de propósito. Que você intencionalmente decidiu errar e sabe que estava errando. E às vezes teve prazer em fazer aquele erro. E a gente chama isso de pecado. O princípio da misericórdia é que mesmo em meio a esse sentimento voluntário, consciente
e prazeroso de fazer a coisa errada, Deus não te destrói. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ele ainda pode mudar de ideia. Eu ainda posso trabalhar naquela vida para que essa pessoa mude de ideia. Eu ainda vou insistir com ele, eu vou insistir com ela. Por isso as misericórdias de Deus não têm fim. E elas se renovam every day. A cada manhã. A cada manhã, todo dia. Deus está nos dando a oportunidade da gente construir uma nova memória. Então, por que a gente vai ficar preso na memória do passado? Se Ele está nos dando a oportunidade para construir uma nova. Já que Ele vai fazer algo, olha o que o Espírito disse, tão maravilhoso nesse presente, que no futuro esse será o único passado que você vai querer se lembrar. Aí vem o versículo de número 23. Esse processo de renovação. Renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Renovar a cada manhã é renovação. Deus quer nos renovar para construir uma nova memória. Então vamos permitir que Deus nos renove. Se Ele tem nos preservado, que Ele nos renove, porque Ele é fiel. Hoje eu estava lembrando uma das antigas aqui, viu, Rogério? A gente estava falando de manhã aqui de congresso de louvor dos anos 2000. E tem uma música que eu não vou cantar, porque eu não estou com voz para cantar aqui, mas ela diz assim, a tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Então há um processo diário de Deus renovar a fidelidade na nossa vida para que uma nova memória seja construída. Meus irmãos, vocês já sabem um pouco da minha história, eu já contei, não contei tudo. Porque vocês iam até achar que é história de pescador, mas nem pescar eu sei. Mas eu teria razões, e eu tenho sim, se eu quiser lembrar algumas palavras, algumas coisas que eu sofri no meu passado, humilhantes. Humilhantes, na minha infância, então, humilhantes. Humilhantes. Mesmo. Mas o presente que o Senhor foi construindo na minha vida foi e tem sido tão lindo, que ainda que essa informação esteja lá, eu não tenho vontade de voltar para lá. Sabe por quê? Porque Ele me deu um novo passado. Um dia, na casa das minhas tias, a Mabel até já acho que ouviu isso, não sei se já contei aqui, mas as próprias tias que ajudaram na minha formação disseram assim, né? A gente adulto assim, olha, que bom ver o Ricardo aí com essa família, né? Com essa esposa, com esses filhos. Está bem, engordou. Oh, Jesus, tem misericórdia. E aí o que elas falavam? Porque, olha, a gente achava que não ia dar nada, não. Não foi isso que você ouviu? Não ia dar nada. Porque o passado foi duro, foi difícil, foi humilhante. Mas Deus me deu um presente novo naquela ocasião. E aquele presente novo se tornou o meu passado ideal. Aleluia. Versículo 24. Ele quer construir uma nova memória, e aí ele vai dizer, a minha porção é o Senhor. Nele porei a minha esperança. E olha que interessante, porque aqui ele já está fazendo um contraponto com o versículo 18. No versículo 18 ele diz que ele está angustiado porque Deus foi aquele que um dia ele esperou, mas agora o seu esplendor falhou porque ele esperava em Deus. E aí vem o versículo 24, ele está construindo uma nova memória. Você está acompanhando? Você está comigo? Ele está construindo uma nova memória. E aí ele diz assim, mas agora eu tenho essa porção. Deus me preservou, Deus me tem renovado, Deus tem sido fiel.
Então eu vou colocar de novo a minha esperança nele. Eu vou colocar, porque eu acredito que ele pode me dar uma nova memória. E eu te desafio, você que está aqui, você que se sentiu com o coração embargado, você que sentiu a lágrima rolar pelos seus olhos, você que se sente ferido, você que se sente ferida, diga isso: Senhor, aquela porção passou, aquele casamento, aquele negócio, aquele amigo, aquela amiga, aquela circunstância, aquele dinheiro, passou. Mas agora, Senhor, eu tenho o Senhor que é a minha porção. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Deus que é fiel. Eu tenho o Deus que tem me preservado, cuidado da minha vida. Passou o conforto, passou o luxo, passou o reconhecimento, mas eu tenho o Senhor. E se eu tenho o Senhor, eu vou construir uma nova memória, porque eu vou colocar minha esperança em Ti de novo. E sabe o que a Bíblia diz? O salmista diz que nenhum daqueles que nele esperam ficam decepcionados. Diga comigo, nenhum daqueles que nele esperam ficam decepcionados. Aleluia. Aí vem o versículo 25, você está comigo? Ele diz, porque o Senhor é bom. E a gente já disse que bondade de Deus não é um traço da sua sensibilidade. Bondade de Deus é uma marca do seu caráter. A construção de Deus, o DNA que constrói Deus, se a gente pudesse dizer, é a sua bondade. Sua bondade. Ele é bom. E é por isso que eu vou colocar a minha esperança nele. Porque ele é bom. E aí, construindo uma nova memória, o coração já está ficando mais calmo. Jeremias já está mudando o tom, o semblante. E aí no versículo 26 ele diz, agora eu estou mais tranquilo. Agora eu estou mais tranquilo. Estou mais tranquilo. E mais tranquilo eu vou aguardar o dia da salvação. E sabe o que significa a palavra salvação na Bíblia? Redenção. E sabe o que significa a palavra redenção? Tomar de volta aquilo que foi perdido um dia e dar um significado e um propósito novo. Deus é o Deus de coisas novas. Deus pode pegar o passado que foi perdido e dar um propósito novo. Ele pode trazer redenção para o seu passado. Ele trouxe para o meu, meus irmãos. E Ele pode trazer para o seu e para cada um de nós. É pegar o que está perdido, é resgatar e dar um novo propósito. Isso é construir uma nova memória. Amém? O nosso Deus é um Deus de novas memórias. E aí, para encerrar, quantas pessoas, se não tivessem vivido esse processo que Jeremias está começando a construir na sua vida, se essas pessoas não tivessem vivido esse processo, o seu passado seria uma tragédia. Como seria o passado de Jacó sem o vale de Jaboque? Hein? Nós conhecemos a história, mas como seria? Do usurpador, do traidor, do traído também, do usurpado também. Mas o val de Jaboque mudou tudo. E Deus diz, você não vai mais ser lembrado por esse nome que fala de fato o que é a tua essência. Porque agora eu estou construindo uma nova memória sobre você, Jacó. A partir de hoje você se chama meu povo, Israel. Aleluia. O que seria de Nicodemos se não fosse aquele encontro fortuito à noite, de madrugada, num beco, com medo das pessoas, com Jesus? Nicodemos seria um religioso frio, um homem que viveu uma vida para o ofício e não para o Senhor do ofício. E Jesus mudou tudo isso na vida dele, porque eu acredito que Nicodemos nasceu da água e do Espírito. Porque ninguém que se encontra com Jesus fica sendo a mesma pessoa e nem tem as mesmas atitudes. O que seria daquela mulher adúltera, 5 maridos,
se não fosse um encontro ao meio-dia num poço? Continuaria sendo a mal falada da vila, das famílias. Jesus construiu uma nova memória, aquela mulher se tornou uma grande missionária. O que seria daquela outra prostituta sem aquelas pedras no chão? Se aquelas pedras não estivessem no chão, quem seria aquela mulher? Se aquelas pedras estivessem no corpo dela, ensanguentadas, quem ela seria? O que seria daquele barco, naquela manhã, que os discípulos ficaram a noite toda pescando, pessoas que sabiam pescar, e quando eles voltaram não pegaram nada, nada. Decepcionados, trabalharam. Mas o que seria daquele barco se Jesus não tivesse chego de manhã e dissesse, bota de volta na água e vai mais fundo. Lança a rede de novo. O que seria daquele barco? O que seria aquela noite? Jesus construiu uma nova memória. O que seria aquela pedra no sepulcro de Lázaro, no quarto dia, se Jesus não tivesse chego lá? E não só isso, se Jesus não tivesse dito, Lázaro, sai para fora, vem para cá, removam a pedra. O que seria daquela manhã? O que seria aquele dia? Que memória que as pessoas teriam? Que memória Maria e Marta teriam de Jesus? Já que elas disseram por 2 vezes, se o Senhor não tivesse se atrasado, ele não tinha morrido. Que memória que elas teriam? Que memória a história teria de um homem judeu, militar, fiel à lei, fiel a seus líderes, chamado Saulo de Tarso, se não fosse a jornada no caminho de Damasco? Qual seria a memória que teríamos daquele Saulo? O passado foi apagado dele? O passado da prostituta foi apagado? A noite infrutífera no barco? Zaqueu foi esquecido? O que seria de Zaqueu se Jesus não parasse debaixo daquela árvore? O passado não foi apagado, mas Jesus construiu uma nova memória. Este Saulo se transformou no maior evangelista e no maior teólogo de todos os tempos. O homem que teve revelações profundas e profundas e profundas sobre Deus, sobre Cristo, e nos compartilhou isso através da sua palavra. Deus quer construir uma nova memória. Deus não quer que eu e você fiquemos presos àquilo que nos rouba a esperança. É por isso que no capítulo 29 de Jeremias, versículo 11, tem uma palavra linda para o meu coração e para o seu coração. Deus quer construir uma nova memória. Jeremias 29, 11, o que ele diz? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Porque naquele futuro, o seu presente atrás será o único passado que você vai querer se lembrar. Por que não lembrar de Romanos, capítulo 8, versículo 28? Que seria de Paulo, esse texto não existiria se não fosse a estrada a caminho de Damasco. Sabemos que Deus age para o bem daqueles que o amam em todas as coisas, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. O seu passado pode não ser apagado, suas marcas e as suas cicatrizes podem ficar no seu corpo. Mas uma coisa eu quero lhe dizer nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Deus pode te dar uma nova memória. E o que Ele vai fazer na sua vida, e o que Ele está fazendo, hoje, no futuro, será o único passado que você vai querer se lembrar. Porque o nosso Deus, o nosso Cristo, é um Deus de restauração.
é um Deus de coisas novas. Por isso, traga à sua memória uma nova memória. Queria orar com você. Os irmãos do louvor podem vir. Eu não sei como você recebeu essa palavra, mas há muitos que dizem: eu não vou esquecer o que aquela pessoa fez para mim. Não tem como esquecer, pastor. Como é que eu vou apagar da minha memória o que eu ouvi, o que eu experimentei? Como é que eu vou esquecer quando eu olho para essa cicatriz aqui? Como é que eu vou ver? Como é que eu vou ignorar? Deus está te dizendo: não ignore. Não quiser esquecer? Não esqueça. Mas me dê a oportunidade de construir uma nova memória em você, um novo presente. Me dê a oportunidade de construir algo tão lindo e tão maravilhoso e tão belo e tão pleno na sua vida, que ainda que isso esteja vivo, vai ser tão insignificante que você não vai querer mais nem olhar para lá, porque o que eu vou fazer é o que você vai querer pegar. Então, se é isso que você quer, se você entende essa palavra, eu queria orar por você, você que tem na sua memória, hoje, coisas que você se apegava, mas hoje você vai dizer: eu quero construir na minha memória uma nova memória. Você que está em casa, você que está aqui, se você quer, fique em pé no seu lugar. Quero orar por você em nome de Jesus. É o abandono de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma família. Eu fui abandonado, de uma certa forma. Terrível. Deus vai mudar tudo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai visitando, Senhor, as memórias, os corações, as vidas, e vai fazendo tudo novo, porque o Senhor é o especialista em fazer coisas novas. Oh, Deus, foi tão forte o que o Senhor ministrou ao meu coração essa semana, Pai, porque eu creio nessa palavra com todas as minhas forças. E ainda que as minhas forças estejam enfraquecidas, como Jeremias, ainda que o meu esplendor esteja ao fim, no fim, eu creio com as poucas forças que eu tenho, que o Senhor pode construir uma nova memória tão linda, tão plena da Tua presença, tão grandiosa pela ação poderosa do Teu Espírito, do Teu mover, que no futuro, Senhor, eu não vou me lembrar de outra coisa a não ser desse presente, deste momento, desta experiência na Tua presença. E que assim seja na vida de cada homem, de cada mulher, de cada filho, de cada filha do Altíssimo. Que esse Teu filho, esta Tua filha se apegue a esta palavra que não é minha, é Tua palavra. A palavra que cura, que sara, que restaura e que muda histórias. E quem sabe no dia de hoje seja um marco na nossa vida. E daqui a 6 meses, 1 ano, 6 anos, 10 anos, a gente possa dizer: o que seria de mim se não fosse aquela noite, aquele último domingo de maio de 2020, ouvindo aquela palavra. Tudo mudou, porque o Senhor faz novas todas as coisas. E eu vou trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que em Cristo eu posso construir uma nova memória. Aplauda esse Cristo, aleluia, glória a Deus.